Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Quando Eu Ficar Rico. Meu nome é Paulo e no vídeo de hoje nós vamos mudar um pouco de assunto. Nós vínhamos falando muito sobre ações, agora nós vamos voltar a falar sobre os fundos imobiliários. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário em específico, que é o BCFF11, um fundo aí que é muito buscado por pessoas, por investidores que estão começando no mercado financeiro, investidores iniciantes e também aqueles investidores de mais longa data, aqueles investidores que já estão no mercado há um certo tempo e não querem ali ficar naquele processo todo de ficar busca investimento, fica em cima dos investimentos o tempo todo. Então, no vídeo de hoje nós vamos ver por que essas pessoas buscam tanto esse tipo de investimento, tanto os iniciantes quanto os mais avançados. E também vamos fazer um comparativo, até porque em agosto do ano passado eu fiz um vídeo sobre o BCFF11 e vamos ver quais foram as mudanças de agosto para cá em janeiro de 2021, tá bom? Antes de começar então, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o like no vídeo para esse vídeo atingir mais pessoas e mais pessoas ficam sabendo desse conteúdo. E quando você ativa o sininho, você recebe notificação de quando postamos vídeo, tá bom? Muito obrigado. Lembrando que não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, esse conteúdo é 100% educacional. Antes de falarmos do BCFF11 em si, caso você seja um investidor novo, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o que é a classe de ativos fundos de investimentos imobiliários. Muito bem, os fundos imobiliários é uma classe de ativos que investe no setor imobiliário. E assim como as empresas possuem ações, os fundos imobiliários possuem cotas que são negociadas também na Bolsa de Valores. E ao adquirir uma cota, ao comprar a cota de um fundo, você passa a ter direito a receber proventos daquele fundo imobiliário. Diferentemente das ações, os fundos imobiliários precisam pagar rendimentos para os seus cotistas todos os meses e o fundo precisa pagar 95% no mínimo do que ele recebe para os seus cotistas. Essa é a lei dos fundos imobiliários, que, diferente das ações, as ações podem escolher quando e quanto elas vão pagar aos seus acionistas. Bom, já que estamos agora na mesma página, vamos falar um pouco mais, vamos nos aprofundar um pouco mais no BCFF11. Ele é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Os fundos imobiliários podem investir tanto em imóveis, quanto em papéis, quanto em outros fundos. Esse, no caso, investe em outros fundos imobiliários. Ele também possui uma gestão ativa, ou seja, os gestores, as pessoas por trás do fundo estão sempre buscando as melhores oportunidades, sempre estudando as melhores oportunidades para trazer, para gerar caixa, gerar dinheiro para o fundo imobiliário, consequentemente para os cotistas. Lá em agosto, quando eu fiz o primeiro vídeo sobre o BCFF11, ele tinha cerca de 210 mil investidores, 210 mil cotistas. Agora, quando eu refaço esse vídeo em janeiro de 2021, esse número já superou a casa dos 250 mil investidores. Então é bastante gente que busca e bastante gente que investe nesse fundo. E por que tanta gente assim acaba investindo, acaba gostando desse tipo de fundo? Um dos princípios para você reduzir os riscos ao investir na Bolsa de Valores é a diversificação, ou seja, quanto mais ações, quanto mais fundos imobiliários que você estuda e investe, mais você dilui o seu risco de acabar perdendo dinheiro em caso de queda ou de alguma crise no setor ou na Bolsa de Valores. Ao invés de ir lá estudar, pesquisar, investir em vários fundos, quando você investe, quando as pessoas investem em um fundo de fundos, elas já adquirem uma diversificação por causa desse tipo de fundo. Por exemplo, o BCFF ele conta com 63 diferentes fundos imobiliários em sua carteira. Agora pensa comigo, quanto tempo demoraria para você estudar, analisar e investir em 63 fundos diferentes? É claro, assim como os demais fundos, ele também possui uma taxa de gestão, uma taxa de administração que você precisa pagar para que ele faça todo esse processo.
Nessa imagem que vai aparecer na tela agora, você consegue ver a diversificação setorial e também alguns fundos imobiliários que o BCFF11 investe. Então, 31% dos fundos são de CRIs, que são recebíveis atrelados à inflação, 30% no setor comercial, 13% em logística, 10% em shoppings, etc. E fundos como BTCR, HGRU, BPML, e lá embaixo também podemos ver o MXRF11 e demais fundos. Nessa outra imagem que vai aparecer na tela agora, nós podemos ver claramente a atuação da gestão, que é um comparativo entre agosto e agora, quando eu estou fazendo esse vídeo. Então você pode ver que houve uma redução na exposição aos fundos de shoppings, um aumento também na parte logística e na parte comercial, também alocação de caixa. Então o fundo lá em agosto tinha uma quantidade grande em caixa, ele acabou alocando em alguns investimentos para que esse dinheiro possa render mais dinheiro. Então isso acaba sendo o interessante de se ter uma gestão ativa. Eles estão sempre trabalhando, estão sempre buscando melhores formas de trazer dinheiro para o fundo, consequentemente trazer dinheiro para você, para mim ou para quem investe no fundo, para quem é cotista do fundo. O fundo também possui uma provisão, ou seja, tem um dinheiro ali parado esperando ser decidido se vai acontecer a distribuição ou não. Esse dinheiro vem de uma restituição de imposto de renda. Como assim? Os fundos de fundos, eles ganham dinheiro de duas maneiras, seja na parte de proventos que eles recebem de outros fundos e também na compra e venda de fundos imobiliários. E a venda de fundos imobiliários, quando você faz a venda de fundos na bolsa, você paga uma porcentagem de imposto de renda. Por se tratar de uma operação muito comum que os fundos de fundos acabam fazendo, às vezes pode ser que eles consigam restituir parte desse imposto de renda. E se isso acontece, se isso se dá de maneira positiva, o fundo acaba retornando esse dinheiro aos seus cotistas. Agora vamos dar uma olhada como que foi o rendimento, quais foram os rendimentos no ano de 2020. Então nós temos que o BCFF11 no ano de 2020 terminou com um dividend yield de 6,18%, o que acaba por ser 3 vezes maior do que a nossa Selic, que está em 2%. Aqui você pode ver o histórico de distribuição de proventos. Você pode ver que no começo do ano estava pagando cerca de 50 centavos e no auge da pandemia houve uma queda, claro, por conta de toda a situação que o país se encontrou. Ele teve uma queda, ficou ali cerca de 4 meses pagando 40 centavos ao mês, depois um aumento para 45 e agora voltando aos patamares de 50 centavos de dividendos ou de proventos. Então, por esses e outros motivos que muitas pessoas gostam, que muitas pessoas buscam investir em fundos de fundos. Tanto os investidores iniciantes, até porque às vezes não contam com um conhecimento muito grande para analisar, aprender e investir em fundos imobiliários, tanto quanto investidores mais maduros, mais antigos no mercado, que também não querem gastar muito tempo ali pesquisando, buscando investimentos e fazer o giro de carteira tão frequentemente. Outra vantagem de se investir num fundo de fundos é que ele tende a ser um pouco mais estável do que os outros fundos, os fundos mais setoriais. Ou seja, quando um setor acaba caindo, os fundos de fundos acabam não caindo tanto por conta da diversificação. Em contrapartida, quando o setor explode, essa mesma explosão não acontece com o fundo de fundos. Então ele é mais estável, vamos dizer assim. Agora, existem pontos negativos ao se investir em fundos de fundos? Sim, eu vejo 2 pontos negativos. Um deles é o pagamento duplo de taxas. Por quê? Porque quando você investe em um fundo imobiliário, você tem que pagar taxa para esse fundo, seja taxa de gestão, taxa de administração e alguns fundos até taxa de performance. Então você, investidor, você cotista, compra cotas do fundo do BCFF11, você paga uma taxa. O BCFF11, ao investir em outros fundos, ele também vai pagar taxas para esses fundos. Então existe uma dupla taxação, vamos dizer assim. É por isso que esse fundo em questão, BCFF11, ele é gerido pelo BTG. Então ele também investe em alguns fundos do BTG, alguns fundos da própria casa. Assim ele pode evitar o pagamento ou a duplicação das taxas. Outro ponto que acaba por ser às vezes negativo, mas também
se traz de um ponto positivo é que nesse tipo de fundo não acontece aquela explosão de rendimentos. Então você dificilmente verá um fundo de fundos tendo um crescimento muito grande, tendo uma disparada muito grande, principalmente após crises. Por exemplo, essa crise que nós tivemos em 2020, alguns fundos acabaram por valorizar bastante. O BCFF11 teve uma queda, acabou se valorizando, mas não foi tão expressiva quanto alguns outros fundos. Então essa acaba também por ser uma pequena desvantagem. Bom, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o fundo de fundos BCFF11. Eu queria saber se você investe, você é um investidor já desse fundo, comenta aqui pra mim embaixo. Esse é o Quando Eu Ficar Rico, meu nome é Paulo e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!